Olá, aqui é a Isa e essa é a aula onde eu vou te ensinar os 7 princípios que você vai aplicar para você dobrar as visualizações dos seus stories. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Eu tô gravando essa aula particularmente para o curso Aquários, que é o curso que tá rolando agora de 18 de janeiro a 4 de fevereiro. Se você tá vendo fora desse período, né, a gente tá no ano de 2021, se você tá vendo fora desse período, provavelmente eu liberei essa aula para outras turmas, mas a gente está gravando essa aula aqui exclusivamente para as alunas de Aquários, tá? Essa é a nossa intenção. E você que é aluna de Aquários, você pode estar assistindo essa aula ou dentro de uma página dedicada ou dentro da comunidade. Caso você esteja vendo na página dedicada, eu já quero te fazer um convite. Eu tô colocando aqui embaixo o link da nossa comunidade de alunos, porque lá vai rolar muita coisa extra e lá você consegue ter todas as informações, além de fazer um networking incrível com as outras alunas do curso, ok? Quero também me apresentar, eu sou a Isa, eu sou multipotencial, sou uma empresária da educação digital, eu tenho uma empresa chamada Isa School, com mais de 7.000 alunas, são 8 soluções de produtos digitais para mulheres multipotenciais que querem liberdade financeira e emocional através de negócios autorais. Gosto muito de falar de estratégia, gosto muito de falar de vendas, gosto muito de falar de construção de um negócio de sucesso, mas não consigo desatrelar isso de criatividade, multipotencialidade, ciclicidade e empreendedorismo feminino, que também são as minhas paixões. Outra coisa que eu quero te dizer é que eu sou mãe de 3. Um já tá grandão com 21 anos, o Júnior, ele já nem mora mais comigo, tá morando sozinho, perto da faculdade. Mas eu tenho 2 crianças aqui em casa, tenho o Theo de 1 ano e 2 meses e a Alice de 6 anos. Então é possível que em algum momento da aula você escute aí um chorinho de criança, ou alguma vozinha, ou até um cachorro latindo. E nessas aulas extras, assim, eu não costumo editar esse tipo de interferência no áudio, por um motivo muito específico. Eu gosto que você perceba o quanto que eu sou uma pessoa normal como você. Então, quando eu deixo aí um barulhinho de criança ou um cachorro latindo e tal, eu tô te encorajando a gravar as suas aulas e gravar os seus vídeos também do jeito que der para fazer. Nas aulas do curso, a gente tem um outro tipo de cuidado, com toda certeza, porém, essas aulas extras, assim, eu aproveito para mostrar para você que a realidade de uma mulher, mãe, empreendedora, é basicamente a mesma e tá tudo bem, a gente segue dessa forma. Bom, vamos falar de stories, né? Primeira coisa, por que a gente quer duplicar as visualizações dos stories? Muito simples. Existem alguns jogos simultâneos acontecendo no Instagram, tá? Existe o jogo do feed, né, que são as postagens que você coloca e elas ficam lá para sempre, as pessoas podem visitar. Existe o jogo do IGTV, que são lá os seus vídeos de até 10 minutos, né, que é um conteúdo mais meio de funil, que é a galera que assiste o seu conteúdo. Existe o jogo das lives, né, que se você fizer uma live longa, por exemplo, de 1 hora de duração, já é um conteúdo de fundo de funil, porque uma pessoa para ficar contigo por 1 hora, ela precisa estar conectada no seu conteúdo, ela precisa estar conectada ao teu assunto, a forma como você pensa e tal. Existe o jogo dos stories, existe o jogo do Reels, né, que veio para concorrer com o TikTok, que são os vídeos instantâneos, né, que a galera tá usando aí para musiquinha e um monte de coisa e tal. Então são vários jogos simultâneos acontecendo e o que a gente quer, na verdade, com cada um desses jogos é gerar relacionamento, fazer com que as pessoas engajem com o nosso conteúdo de qualidade, fazer com que elas interajam com a gente para que a gente crie conexão emocional com essas pessoas e para que a gente possa vender os nossos produtos digitais, né? Então esse é o nosso objetivo aí na hora de gerar conteúdo para as pessoas, transformação através da educação e também venda dos nossos produtos pagos, ok? Os stories, eles fazem parte de uma estratégia muito importante nesse contexto, que é a estratégia de familiaridade, é a estratégia de vínculo emocional. Os stories, eles têm uma característica mais de bastidores, né? Enquanto o seu feed traz conteúdo mais denso, conteúdo de dicas, conteúdos de posicionamento, pequenas vitórias,
Os stories, eles mostram um pouco mais da sua humanidade, daquilo que você pensa, um pouco de entretenimento, graça, e precisa saber fazer. Então, eu separei alguns elementos pra gente conversar sobre isso. Você vai agora fazer o seguinte, eu vou passar por todos eles e você vai se perguntar, eu faço isso ou eu não faço isso? Se eu não faço, como eu posso fazer? E depois, eu vou fazer uma parte compartilhando a tela do meu celular para te mostrar alguns elementos que eu uso nos stories que melhoram as visualizações. Então, bora falar sobre isso. Eu vou começar falando para você de 4 pilares muito importantes que precisam ser pensados durante a sua construção de stories diários, tá? Primeiro pilar é a comunicação. A forma como você fala é uma ferramenta que foi feita para ser de vídeo instantâneo. É uma ferramenta que foi feita para funcionar em 15 segundos. Isso muda completamente a forma como você fala. A forma como você fala nos stories não pode ser, por exemplo, a mesma forma como você fala numa live. A segunda coisa é o visual. O visual dos stories aumenta a retenção. Quanto mais você faz um visual bonito, com entretenimento, mais as pessoas ficam, mais as pessoas assistem os seus stories. Quanto mais comuns eles são, mais a pessoa clica para passar ou para sair dele. A terceira coisa é a linha editorial. Quais são os tipos de assuntos que você traz nos stories? A gente vai passar por cada um desses princípios, tá? E o quarto e último é a interação. Nos stories existem vários adesivos, vários stickers onde você pode pedir interação da galera e isso faz toda a diferença também para aumentar as visualizações. Então agora vamos falar de cada um deles: comunicação, visual, linha editorial e interação. Na comunicação, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Vídeos de 15 segundos, você vai precisar treinar objetividade e coesão. Você vai precisar dizer para o que veio o mais rápido possível. Não dá para gravar um story em que você fala assim: bom dia, ai, hoje eu acordei e eu tava pensando, aí eu olhei pro céu, porque a pessoa vai passar o seu story. Então, numa comunicação de 15 segundos, a gente precisa ser muito rápida. E a gente precisa, no story, já falar sobre o que a gente vai abordar. Então, por exemplo, ó, bom dia, vacas roxas lindas do meu coração. Hoje teremos live às 14 horas, onde eu vou te contar 7 princípios que vão dobrar as visualizações dos seus stories. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, Isa, mas eu não falo desse jeito. Tá bom, você pode falar de qualquer outra forma, desde que você seja completamente objetiva. É como se a sua mente começasse a funcionar em 15 segundos. Se você olhar para a ferramenta, você tem 2 maneiras de gravar stories. Ou você grava segurando o botão, e aí são 15 segundos, ou tem o mãos livres. Quantos stories o mãos livres faz? 4 stories. O que a ferramenta está dizendo para você? Olha, faz no máximo 4 de uma vez. É isso que a ferramenta está te dizendo. Então, por exemplo, não é para você fazer 10 stories ao mesmo tempo, porque vai tender a cair o engajamento. E se cai o engajamento, o Instagram entende que se as pessoas estão saindo do seu story, é porque esse story não é interessante. Então, o Instagram escolhe não mostrar o seu story para mais pessoas. Por isso que as visualizações caem também, entendeu? Então, se tem mãos livres lá para 4, se policia para você fazer o seu conteúdo em 4 stories no máximo. O Instagram, ele, de maneira nativa, é uma ferramenta visual, né? Ele nasceu como um blog de fotos. E os stories também é uma ferramenta extremamente visual. Afinal de contas, por que teria, né? Tantas cores, tantos tipos de letra, tantos GIFs, né? Se não fosse visual. Se o próprio Instagram não tivesse percebido que as pessoas ficam mais tempo na ferramenta quando o story é mais bonito. Então, sim, você precisa pensar nisso, tá? É importante você entender qual é a luz que você vai utilizar. É importante, se você vai fazer uma sequência de stories no mesmo lugar, mudar a posição do celular para poder o público entender que teve uma mudança de visual, colocar legenda em todos os seus stories, não sair falando, porque as pessoas assistem sem som.
Então, se você não coloca legenda, a pessoa não sabe sobre o que você está falando, precisa colocar legenda. Usa os GIFs, abusa das cores, porque quanto mais você utilizar esses elementos, maior vai ser a sua taxa de retenção. E quanto maior a sua taxa de retenção, mais o Instagram entrega os seus stories para outras pessoas. É assim que funciona o algoritmo. Terceira coisa, a linha editorial. A linha editorial nada mais é aquilo que você escolhe publicar todos os dias nos seus stories. E stories, por experiência própria, não é um lugar de conteúdo fundo de funil, não é um lugar de conteúdo muito longo, é conteúdo instantâneo. O que você compartilha em conteúdo instantâneo? Bastidores do seu negócio, do assunto que você fala na internet, ou bastidores da sua vida, ou um intercalado com o outro. Mini aulas nos stories. Você pode puxar um assunto e a partir desse assunto criar uma enquete, depois uma caixinha de pergunta. Então são essas coisas. Eu vejo muita gente utilizando stories só para repost e você não tá na internet para ser uma pessoa que reposta. Você tá na internet para produzir conteúdo. Então, todos os dias, entenda que você tem ali aquele tempinho para você produzir a sua quantidade de stories. E você não faz isso durante o dia todo, você faz isso ao longo do dia, né? Então, um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite, para que a sua bolinha sempre volte para frente cada vez que você fizer um story novo, né? Se você fizer todos os stories de uma vez só, você vai ter um problema. Se você fizer um story de manhã e depois não aparecer mais, as suas visualizações também vão ser baixas. Então, o ideal é você aparecer um pouco de manhã, um pouco na hora do almoço, um pouco de tarde, um pouco de noite, para que a sua bolinha esteja sempre se movimentando para frente e as pessoas tenham vontade de clicar. A linha editorial é quais são os assuntos que você vai abordar. Uma coisa legal é fazer rituais. Então, tipo, todos os dias você tem lá um ritual que a sua galera já espera. Eu já criei vários. Eu já tive o Bom Dia com a música de Friends. Eu tenho o Bom Dia, Vacas Roxas Lindas do meu coração. Eu tenho agora o ritual da foto sem filtro todos os dias, da ostentação do bem. Então você pode criar aquelas coisas que vão se repetir ao longo dos dias e as pessoas, e se isso for uma coisa viralizável, por exemplo, né, que as pessoas queiram fazer também, elas vão começar a fazer e te marcar, o que também mostra para o Instagram que você é uma pessoa que está gerando engajamento, tá? Então, isso aí é muito, muito importante você pensar na sua linha editorial. Não pode faltar o quarto item, que é a interação. Na sua linha editorial, você precisa pensar como eu vou interagir com as pessoas, usando todos os stickers que tem lá, principalmente de enquete, pergunta, teste, né? Tudo que tem lá para as pessoas clicarem é muito bom. Ou, naturalmente, se você faz uma sequência de stories muito boa, o que acontece é que as pessoas vão te chamar no direct, vão te dizer que elas concordam ou que elas discordam. E isso também é bom, quando alguém te manda um direct comentando um story seu, mostra para o Instagram que aquela pessoa engaja contigo. Então, existe uma tendência do seu story aparecer mais para aquela pessoa. E interação. Interação é o seguinte, gente, rede social, né? Então, tudo é baseado na interação. A rede social é criada para que as pessoas fiquem cada vez mais tempo dentro delas. E a maneira que tem das pessoas ficarem mais tempo dentro delas não é só através da observação de posts ou observação de vídeos, mas é também de comentar, salvar, chamar no direct, conversar, interagir. Por isso que a interação precisa estar presente na sua mente toda vez que você for produzir stories, ok? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu celular, eu vou entrar no Instagram e eu vou te mostrar algumas coisas que eu uso e algumas estratégias que eu faço para você poder aumentar aí, duplicar as suas visualizações. Quando eu vou fazer um story, eu tenho algumas maneiras de fazer esse story. Então, por exemplo, aqui do lado eu tenho como colocar legenda, eu tenho como colocar várias imagens, eu tenho como fazer aqui, ó, se eu puxar, eu tenho como fazer o mãos livres, que para mim é muito importante.
Por exemplo, então eu vou fazer um story aqui para você ver como é que eu faço. O que é importante na hora de você fazer um story? É você deixar esse story o mais bonito e o mais convidativo possível. Então, se eu vou fazer um story meu, vou virar aqui a câmera, ó, tô aqui. Aí eu vou fazer um story meu, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um filtro. Então, eu vou vir aqui, pronto, selecionei um filtro, já melhorou muito a situação. E aí eu posso gravar o story e posso gravar ele aqui em mãos livres, ó. Porque ele me permite gravar 4 stories de uma vez, numa sequência. E o que isso quer dizer na ferramenta? Que se o Instagram deixa apenas você gravar 4 stories por vez, é porque ele quer o quê? Que você não fique falando igual uma matraca nos seus stories por mais do que 4 stories. 4 stories, 15 segundos cada um, vai dar 15, 30, vai dar 1 minutinho de conteúdo de cada vez. Então, evita ser aquela pessoa que fica gravando, porque isso vai tender a baixar o seu engajamento. Sempre que eu gravar, eu vou colocar uma legenda com o resumo daquilo que eu tô falando, porque isso tende a aumentar a retenção. Eu não vou fazer aqui agora, porque senão vai dar conflito de ishi, porque eu tô falando com você e vai dar ruim no Instagram também na hora que eu estiver falando. Mas eu vou bater uma foto. Opa! Ah, na verdade deu, ó. Então vamos fazer 4 stories. Então eu vou fazer aqui, ó. Deu, rolou. Então eu vou fazer, ó, cliquei. Ele tá em mãos livres. Então se ele tá em mãos livres, ele consegue fazer até 4 stories. Aí eu vou falar o meu assunto. Sempre que eu falar o meu assunto, a minha mente precisa funcionar em 15 segundos. Então, uma outra dica também é você, em vez de ficar falando exatamente no mesmo lugar aqui onde eu tô, é você levantar e falar com as pessoas andando, porque isso traz movimento e torna o story mais interessante. Olha só o que eu tô fazendo. Eu estou andando e as pessoas tendem a se interessar mais pelo que eu tô falando. Terminou de gravar os 4 stories, o que vai acontecer é o seguinte, ó, eu vou pausar aqui. Ok, pronto. Ele tá em... Vou tirar o som para poder não atrapalhar a gente. E agora, cada story desse, eu vou colocar uma legenda e vou colocar alguma informação a mais. Então, por exemplo, quando eu clico aqui nessa carinha, olha quantas ferramentas o Instagram tem para eu utilizar. O que você acha que o algoritmo quer? Ele quer que eu utilize. Então, eu posso vir aqui e eu posso colocar a minha localização. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, Niterói. Eu posso colocar Niterói, se fizer sentido, tá, gente? E aí, eu vou colocar uma legenda. Eu posso colocar uma legenda simples. Eu posso escrever o seguinte, ó. Como fazer stories interessantes. Ó, quando eu clico aqui, eu ainda coloco ela numa caixinha, né, colorida, mas eu também posso fazer isso ficar mais bonito. Quando eu tô com pressa, é exatamente assim que eu faço. Aí eu posso vir aqui e botar um gifzinho. Então, por exemplo, tem alguns gifs que eu amo. Então, por exemplo, ó, Minimal. Vem essa coleçãozinha aqui que eu adoro, tá vendo? São gifs fofos. Mas tem outras também, ó. Por exemplo, Line White. Amo. Mas não é com todo tipo de story que fica bonita. Porque ela é toda clarinha, tá vendo? Então, não é em todo story que vai ficar bonitinho. Mas tem outras também, ó. Tem a Handwriting, ó. Handwriting. Que eu também amo. Olha que coisas mais lindas. Adoro. Tem também a... Como é que escreve? Rise... Quer ver? Eu vou lembrar. Rise Lidic. É isso aqui, ó. Ai, achei. Ó, também são fofos demais, tá vendo? Então, hoje, por exemplo, eu posso colocar esses planetinhas aqui, sabe? E aí eu posso dar uma pintada aqui com a caneta, ó. Ops. Aqui na caneta eu subo o tamanho da grossura do pincel. Eu posso selecionar essa caneta aqui, que é uma caneta transparente. Então, eu posso vir aqui e escolher um azul e pintar aqui, ó. Puxar pra cá, para que esse GIF apareça mais.
entendeu? Eu posso fazer aqui também, aqui em cima também, ó, a mesma coisa. Pintar até o final. Tô dizendo que tá ficando bonito não, só para você ver quais são as possibilidades. Posso fazer bolinhas brancas. De vez em quando eu tô com tempo, eu faço essas coisas. Aí eu vou diminuindo aqui o tamanho do pincel, só para fazer bolinhas de tamanhos diferentes, tá vendo? Tudo isso faz com que aumente a retenção. A real é essa, tá? Aí eu venho aqui e coloco outra legenda. Oi, bom dia. Deixa eu tirar aqui o som, tirei. Não esquece de botar o som quando você for publicar. Então, eu venho aqui e aí eu escrevo outra legenda. Eu posso escrever essa legenda também de um jeito bem legal, como isso aqui, ó. Bom dia. Aí eu copio. Esse aqui eu aumento pra cá. Aí eu colo. Tá vendo que eu criei 2 bom dias? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Um bom dia. Aí eu posso até fazer o seguinte. O que eu faço? Se você tem um iPhone, vai funcionar bem, ó. Você pode pegar aqui algo que tem uma paleta de cores, copiar a foto. Quando você volta para os stories, ele deixa você colar a foto. O que eu vou fazer com essa foto? Eu quero copiar esse rosa e esse laranja. Então, eu venho aqui, clico no conta-gota e ele me deixa copiar, tá vendo? Aí, eu peguei o rosa. Opa, peraí. Peguei, de novo, ó, conta-gota. Peguei o rosa. Aí, agora, eu quero fazer o amarelo. Mesma coisa, eu pego o bom dia, marco ele, vou nas cores, conta-gota e escolho o amarelo. Aí, eu posso colocar um em cima do outro. Ah, não deu contraste. Então, esse rosa aqui, eu posso colocar ele um rosa mais forte. E eu posso ir brincando com as cores, ó. E aí, eu posso, isso aqui eu jogo fora, porque eu não vou precisar mais. E aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui e colocar um fundo branco aqui, ó, redondinho. Ó, bom dia! Aí eu posso pegar também o pincelzinho e colocar esse mesmo rosa, só que num pincel mais fino e só fazer assim, ó. E aí eu venho aqui, escolho um GIF e nisso, gente, eu vou montando um story que fica mais agradável. Não esquece também que os stories de interação são muito importantes. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, cancela, e colocar uma enquete. Aí eu posso falar, você concorda? Aí eu coloco aqui, ó. Sim! Sai fora. Eu coloco a enquete aqui. Ó, se eu quiser, eu ainda pinto embaixo do você concorda para ele ficar bem visível, ó. Pego uma cor e pinto aqui, ó. Você concorda? Ah, eu quero chamar bastante atenção para isso. Eu venho aqui no GIF e seleciono aqui, ó, Arrow. Opa. Arrow. Pronto, seta em inglês. E aí eu seleciono uma seta dessa e coloco assim, ó. Pronto. Aí no próximo eu coloco só uma legenda. E aí eu venho aqui e escrevo. Ou então eu posso colocar uma outra interação, como por exemplo essa aqui da sensação, né? Se fizer sentido, tá? Depois eu venho avançar. Quando eu clico em avançar, eu posso publicar ou nos meus stories normais, ou então para os meus close friends, né? Que é uma estratégia que eu uso só para os meus alunos. Então, os stories mais com conteúdo mais profundo eu publico só nos melhores amigos, no close friends. E aí eu clico aqui e compartilho. Então, geralmente é isso que eu faço nos meus stories para eles ficarem bem interessantes. Tem uma outra estratégia também, eu vou finalizar isso aqui, descartar. Pronto. Que é o seguinte, ó. Se eu coloco aqui,
vamos supor, eu tenho um post que eu quero compartilhar esse post nos meus stories. Eu quero que as pessoas que assistem os meus stories, que nem sempre são as mesmas pessoas que estão assistindo o feed, elas interajam nesse post. Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, esse post que eu fiz recentemente, vir aqui, adicionar publicação aos seus stories e simplesmente compartilhar, que é o que a maioria das pessoas fazem. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de tornar isso mais interessante. Então, em vez de eu fazer direto assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui numa ferramenta chamada PicsArt, que é super fácil de usar. Eu venho aqui no mais, seleciono uma imagem, aí eu venho aqui, fotos, todas as fotos. Aí eu vou selecionar essa imagem aqui, que é a imagem do post. Eu venho aqui nas ferramentas e recorto essa imagem, coloco ela do tamanho aqui de stories, ó, já tem aqui, automático, aplico. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desfocar o fundo. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu venho aqui, efeitos. Aí tem muita coisa que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer, ó, várias coisas. Mas tem o desfocar, que eu adoro, desfoque. E aí eu posso selecionar aqui, ó, esse aqui desfocou bastante, aplicar. Próximo. Deixa eu salvar logo. Pronto, salvei, tá no rolo da câmera. Aí eu venho aqui no rolo da câmera, encontro a foto, faço aquele mesmo processo, copiar foto. Copiei a foto, agora eu volto lá nos stories e eu vou compartilhar esse post. Só que eu vou colar a imagem em cima. Ó. E aí eu aumento ela para pegar todos os stories. E aí eu pego aqui no GIF, um clique aqui. Clique aqui, eu vou pegar aqui esse. Ó, por quê? Porque ele tá na mesma altura do post que tá por baixo dessa imagem. Então, na hora que a pessoa clicar, ela vai cair lá no post. E vem aqui e coloca uma legenda. Post novo. Coraçãozinho. Pronto. É o suficiente. Eu publico assim, esse post ele tende a ter mais cliques do que se eu tivesse simplesmente compartilhado de maneira simples o post nos meus stories. Outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, e a minha galera ama quando eu faço e acha que é um efeito super difícil de fazer e na verdade não tem nada de difícil. Então, ó, por exemplo, eu venho aqui e vou selecionar uma imagem. Deixa eu arrastar bastante para cá. Pegar uma imagem dessa aqui, ó. Pegar essa aqui. Pronto. Tiro aqui a data. E aí eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu venho aqui, GIF, lua. Ou então, que tá de dia, eu vou colocar sol. Aí eu seleciono um solzinho aqui. Pego um que tem a ver comigo. Esse aqui, por exemplo. Coloco aqui. Aí eu pego, clique no sol para descobrir. Beleza. E aí eu posto esses stories. Só que antes de postar, eu clico nessa setinha aqui para salvar ele no computador. Por quê? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar uma outra legenda aqui dizendo assim, ó, sou multipotencial e minha mente gera milhões de ideias. Aí eu vou colocar aqui e vou encher isso aqui de GIF. Ó, então eu vou escrever ID, que é a ideia em inglês. Sempre que você pesquisa os GIFs em inglês, ele traz mais coisa legal. Então, eu vou colocar aqui uma lâmpada, aí vou pegar o cérebro e vou colocar aqui.
Aí eu vou vir aqui, vou continuar olhando, ver se tem mais alguma coisa legal para usar. Ó, vou pegar essa outra lâmpadazinha aqui. Aí agora eu vou pegar um computador, vou colocar aqui, ó, MacBook. Aí ele vai aparecer aqui uns MacBooks fofinhos, tá vendo? Aí eu vou copiar um. Aí eu vou colocar aqui, ó, cell phone. Ó, nem preciso concluir. Ó, seleciona esse aqui. Aí eu vou pegar aqui, cat. Eu boto um gatinho aqui bem aleatório, tocando. E o que que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu publicar os 2 stories, a pessoa vai ver o primeiro, vai clicar no sol e imediatamente esses GIFs vão aparecer. É como se fosse um efeito. E aí elas vão achar incrível, assim, meu Deus, Isa, que coisa legal, nossa, como que você faz isso? E na verdade são só 2 stories, um na sequência do outro. Então tem muita coisa aqui que você pode utilizar. O que eu vou te sugerir é que a partir de agora, você sempre olhe o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, peraí, deixa eu botar em foto. Vou vir aqui, bati uma foto. Sempre olhar o que tem de importante aqui. Desses adesivos, né? Menção, quando você quer marcar alguém, né? Então, vou marcar aqui essa aluna minha. Quando eu quero botar a hora, sabe? Eu ainda posso fazer, assim, umas brincadeiras, sabe? Tipo, posso fazer assim, ó. Ó, tirei a foto. E aí eu posso pegar aqui e botar a hora. E aí fazer tipo um balãozinho, ó. Aí eu posso fazer, cadê minha comida? Ó. Tá vendo? Então tem muitas e muitas coisas que você pode fazer para aproveitar os stories de maneira criativa. E eu sugiro que você use mesmo essas coisas, porque quanto mais você usar, mais interação você vai ter aí nos seus stories, tá bom? Tomara que você tenha gostado dessa aula. Beijo!